Olá, pessoal, vamos prosseguir aqui no nosso capítulo 6. Nós estamos vendo o método de Laue. Na aula passada, a gente já introduziu esse método, já falou sobre a correspondência entre o formalismo de Laue e o formalismo de Bragg, e hoje a gente vai ver uma construção, que é a construção da esfera de Ewald, e são coisas que ajudaram Laue a pegar o método dele e trazer para a parte prática, ou seja, para a determinação experimental de um padrão de difração, que foi o que acabou contribuindo para que ele ganhasse o prêmio Nobel. Nós vimos a relação entre o formalismo de Laue, a correspondência entre o formalismo de Laue e o formalismo de Bragg, ou seja, nós partimos de uma determinada condição entre o vetor de onda incidente e o vetor da rede recíproca, e nós vimos que nós acabamos chegando na equação de Bragg, usando o formalismo de Laue com essa condição aqui, que era o quê? A projeção do vetor da onda incidente sobre o vetor da rede recíproca é exatamente metade do módulo do vetor da rede recíproca. E nós temos também a condição de que esse ângulo de incidência vai ser igual ao outro ângulo aqui que determina a orientação de K', tá? E o fato de que o módulo de K, que é o vetor da onda incidente, é igual ao módulo de K', que é o vetor da onda espalhada, ou seja, nós estamos falando aqui de um espalhamento elástico. O caso é o seguinte, a condição de Laue, que nos dá o pico de difração, ela só vai acontecer numa situação muito particular, tá? Quando o vetor de onda K obedecer essa condição. Ou seja, dificilmente, do ponto de vista experimental, uma escolha aleatória de um vetor de onda incidente vai produzir um pico de difração numa amostra monocristalina. Imagine, se ela é monocristalina, você escolhe a orientação, você só está vendo um conjunto de planos, tá? Então, escolher esse K, que vai dar essa condição, significa escolher o módulo de K e também a orientação de K. Em outras palavras, seria escolher o comprimento de onda e o ângulo de incidência do feixe sobre a amostra. E para obter um pico de difração, então, nós precisamos variar esse módulo de K e essa orientação do vetor de onda incidente, que significa variar o comprimento de onda ou, então, variar o ângulo de incidência, um dos dois, né, do feixe sobre a amostra. E a gente pode fazer isso por tentativa e erro ou usar as propriedades da rede recíproca, que é a proposta da construção de Ewald, que nós vamos discutir a partir de agora. A construção de Ewald, ela permite saber se, dado um comprimento de onda e um ângulo de incidência, haverá um ou mais picos de difração em uma determinada estrutura cristalina. Ou, dado que exista um ou mais picos de difração para uma combinação de lambda e θ, pode-se determinar um ponto, né, ou pontos da rede recíproca. Então, vamos entender o que é essa construção de Ewald e por que ela nos permite obter essas informações. Então, inicialmente, nós vamos desenhar aqui a rede recíproca e aí nós vamos definir uma origem para essa rede recíproca. E sobre esse ponto, nós vamos desenhar um vetor de onda, K, que corresponde aos raios-x incidentes sobre a amostra, né? Só que ele é posicionado a partir do ponto que a gente definiu como sendo a origem da rede recíproca. E agora? Agora nós vamos olhar para a extremidade de K e vamos definir esse ponto como sendo o centro de uma esfera. Eu falo esfera, gente, apesar de estar representando aqui bidimensional, porque aí, com a nossa imaginação, a gente pensa na situação tridimensional, certo? Bom, aí o que acontece? Nós pusemos a extremidade de K no centro de uma esfera e desenhamos uma esfera cujo raio
é o módulo de K. E nós vamos procurar sobre a superfície dessa esfera outros pontos da rede recíproca, tá? E nesses pontos da rede recíproca, nós vamos ter, então, que um vetor que parte da origem e vai até esse ponto vai ser um vetor dessa rede recíproca, tá? Então, nós vamos desenhar, a partir da origem, os vetores da rede recíproca. Se tiver mais de um ponto coincidindo na superfície da esfera, nós vamos ter mais de um vetor da rede recíproca. Eles vão representar os possíveis picos de difração, certo? E aí, finalmente, a gente desenha o vetor de onda dos raios-x espalhados, ou seja, esse vetor K' aqui, que vai indicar a direção no espaço onde vai estar o pico de difração. Então, lembrando que esse K' é o vetor da rede recíproca menos o K'zinho. Bom, uma coisa que a gente precisa anotar é que nem todos os casos vão levar a picos de difração. Só vai haver interferência construtiva, ou seja, pico de difração, se e somente se existir pontos da rede recíproca sobre a esfera de Ewald. Ou seja, se existir vetores K' que satisfaçam a condição K' é igual ao vetor da rede recíproca menos o K'zinho. Ou seja, que satisfaçam a condição de Laue. Só que, de uma maneira geral, vai haver pelo menos um ponto da rede recíproca sobre a esfera de Ewald para um determinado K, mas muitas vezes só vai haver um ponto e esse ponto é a própria origem. A origem do espaço recíproco ela vai estar sobre a esfera de Ewald, naturalmente, e ela é um ponto da rede recíproca. Só que, se você tiver só a origem, no padrão de difração, você só vai ter aquele ponto central e não vai trazer informação nenhuma. Então, não é interessante que a origem seja o único ponto sobre a esfera de Ewald. Então, para contornar esse problema, né, para contornar uma situação em que a gente só teria um ponto no padrão de difração, qual que é a estratégia que vai ser usada aqui na construção de Ewald, tá? Para garantir que a gente tenha mais pontos de difração, aqui um comentário, nem todos os casos levam a picos de difração, tá? Porque teria que satisfazer essa condição aqui. E aí, normalmente, qual é a estratégia que é utilizada? A estratégia, gente, é mantendo a direção de incidência do feixe fixa, ou seja, mantendo a orientação, né, ou o θ fixo, usa-se um feixe policromático. Então, eu vou variar não a orientação, e sim o comprimento de onda, tá? Eu vou usar ao mesmo tempo vários comprimentos de onda. E esses comprimentos de onda vão variar dentro de um intervalo de lambda 0 e lambda 1, tá? Então, é radiação policromática, eu tenho um contínuo de valores entre lambda 0 e lambda 1, ou seja, vetor de onda com módulo entre K0, que é 2π sobre lambda 0, e K1, que é 2π sobre lambda 1. Isso mantendo a orientação ou o ângulo de incidência, se você preferir, fixos, tá? Então, significa que eu estou aqui na origem da rede recíproca, veja que K0 e K1 têm a mesma orientação, mas K0 vai gerar essa primeira esfera de Ewald aqui, tá? E K1, ele vai gerar essa segunda esfera de Ewald. Lembra como é feita a construção, né? Você põe o vetor K com origem na origem da rede recíproca e a esfera ela é construída a partir da extremidade do vetor, né? A extremidade do vetor vai ser o centro da esfera. Então, você tem aqui as duas esferas correspondentes. E agora, o que acontece? Os pontos da rede recíproca contidos na região entre os dois círculos dessa figura, ou seja, as duas esferas de Ewald, são os pontos que vão produzir difração. Então, agora você tem um bocado de pontos aqui quando o feixe passa a ser policromático. E aí, escolhendo convenientemente o intervalo de comprimentos de onda dessa onda incidente, nós vamos ter uma figura de difração com um número suficiente de picos
para a gente ter informação útil do ponto de vista experimental. Agora, tem que tomar um cuidado para não escolher um intervalo muito grande, por quê? Porque esses pontos começam a se superpor, começam a criar regiões com baixa definição e aí a informação acaba se perdendo. Mas a ideia em si é essa, e foi essa ideia que acabou dando o prêmio Nobel para o Lowy. Essa aqui é uma figura típica de difração pelo método de Lowy, e veja que tem vários pontinhos aqui, com a luz incidente, o raio-x incidente policromático, né? A gente consegue vários pontinhos aqui que vão ajudar na caracterização desse material. Quais são as desvantagens desse método? Uma das desvantagens é a seguinte: como você tem vários comprimentos de onda, dentro desse intervalo aqui são vários Ks possíveis, né? E, portanto, vários comprimentos de onda. Então, dessa forma, eu tenho os pontinhos de difração aqui, mas eu não consigo determinar o parâmetro de rede, tá? Então, não é possível determinar a distância entre os planos através dessa metodologia. Por quê? Justamente porque eu não tenho um comprimento de onda fixo. Se você lembrar lá da equação de Bragg, ela relaciona comprimento de onda e distância interplanar, né? Se eu não sei um, eu não sei o outro também. Mas, por outro lado, esse método ele permite a gente determinar a orientação do cristal. Então, é uma ferramenta muito útil para quem faz crescimento de cristal. É a primeira caracterização, ou seja, identificar os planos cristalinos daquele cristal que acabou de ser crescido. Porque se você usar o feixe incidente com virar o cristal, né, você vai obter padrões de difração pelo método de Lowy que vão ser completamente diferentes. Aqui, para dar uma ideia, vamos ver esse cristal de silício aqui. O cristal de silício, ele tem tipicamente uma estrutura cúbica do tipo FCC. Agora, veja a grande diferença dos padrões de Lowy quando eu faço a medida com o cristal orientado na direção 110, na direção 111, ou na direção 100. São padrões completamente diferentes que a gente acaba obtendo. E o método, ele também é muito útil para a gente diferenciar materiais monocristalinos de materiais amorfos ou materiais policristalinos. Em particular, gente, o que acontece quando a gente faz uma medida na geometria de Lowy para um material policristalino? O que acontece é que eu vou ter todas as famílias de planos cristalinos sendo medidas ao mesmo tempo. Então, a gente gera um grande número de pontos de interferência construtiva, de modo que eu não vou ter mais pontos, eu vou ter essas estruturas aqui do tipo anéis, tá? Então, é muito interessante usar o método de Lowy se a gente quer saber se um determinado material é mono ou policristalino. É um método razoavelmente rápido. Quem faz crescimento de cristal geralmente tem um difratômetro de Lowy no seu laboratório, porque é uma identificação muito importante. A outra possibilidade nas medidas de difração para encontrar interferências construtivas é variar o ângulo de incidência. Nesse caso, o feixe é monocromático com comprimentos de onda lambda, ou seja, o vetor de onda ele vai ter um módulo constante, mas a direção de incidência do feixe ela vai variar. Agora, como fica complicado variar o tubo, é mais prático variar a posição do cristal. Então, isso é feito girando-se o cristal em torno de um determinado eixo. Lembrando que a esfera de Ewald é definida pela posição do vetor de onda incidente e, portanto, ela fica fixa no espaço, mas à medida que o cristal gira, os planos da rede direta e, portanto, os planos da rede recíproca, eles vão girar também. De modo que toda vez que essas trajetórias interceptam a esfera de Ewald, vai haver um pico de difração. Aqui está uma representação de como são feitas essas medidas. Nós temos aqui o cristal nessa posição.
Esse cristal, ele pode girar através de um dispositivo que tem aqui, então ele varia a posição aqui. Ele também pode girar ao longo dessa direção. E nós temos aqui o ângulo 2θ, que é o ângulo entre o feixe incidente, esse aqui fica fixo, e a posição do detector, que vai ficar aqui. E esse detector, ele também tem a possibilidade de mover aqui, olha, em relação à posição do cristal. Esse desenho aqui, ele ajuda a gente a entender como é que esses picos de interferência construtiva, eles vão ser obtidos. Então, esse desenho, ele supõe que você vai ter um vetor de onda incidente, que vai estar sobre o plano da rede recíproca. Esse plano está representado aqui por esses pontinhos pretos aqui, tá? Tendo o vetor de onda incidente, é construída a esfera de Ewald aqui nessa posição, e a rotação do cristal ela é feita em relação a um eixo perpendicular a esse plano. Imagine um eixo que é perpendicular ao plano da tela. Ao fazer isso, os pontos da rede recíproca eles vão girar de acordo com esses círculos que estão desenhados aqui. E dessa maneira, para um determinado ângulo, vai acontecer desses pontos aqui coincidir com a superfície da esfera de Ewald e a gente vai ter interferência construtiva. E se a gente considerar uma rotação de 360 graus, isso vai acontecer 2 vezes para cada um dos pontinhos da rede recíproca que estão indicados aqui. E vocês podem ver nessa representação esses vetores K'. Esses vetores K' são os vetores da onda espalhada. Então, a partir dos pontos da interferência, a rede recíproca e, portanto, a rede direta do cristal podem ser, então, reconstruídos via software. Aqui nós temos algumas fotos de equipamentos. Tem equipamentos mais simples que esses, que são equipamentos de laboratório. Não são equipamentos pequenos, mas são equipamentos mais simples do que a gente tem aqui representado, que são os sistemas das linhas de luz do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. Então, aqui a linha XDS tem esse sistema bastante elaborado, né, que vai medir, além disso, você tem radiação síncrotron, então vai medir com boa precisão. Sendo a luz monocromática, aí já é possível obter os parâmetros de rede, e esse é o método normalmente usado quando a gente tem monocristais. No desenho anterior, nós representamos apenas um plano, né? Mas você observa que o cristal ele pode ser girado para tudo quanto é lado para pegar todas as famílias de planos. Então, dessa forma, a gente vai ter um monocristal, mas a possibilidade de girar esse monocristal vai permitir que a medida seja feita em relação a todos os planos cristalinos desse material. Aqui tem um sistema até mais complexo, que é para medir em baixas e altas temperaturas, que originalmente estava instalado na linha XRD1. Atualmente, esses equipamentos devem estar sendo todos transportados para os Sírios, né? Mas ele tem a possibilidade desse braço mecânico aqui, né, para manipular tanto a amostra quanto o sistema de aquecimento e refrigeração para o equipamento. Então, são coisas bem interessantes que dão uma precisão muito grande nas medidas, sistemas bem sofisticados mesmo. Aqui nós temos uma animação, né, que mostra um conjunto de imagens de difração obtidas por essa metodologia do cristal girante. E a gente observa um detalhe interessante, que é o seguinte: à medida que os dados vão sendo coletados, a gente vai vendo se formar aqui, ó, um anel escuro, né? E um outro anel aqui. Então, esses anéis concêntricos, lembra que quando a gente tem muitos pontos de interferência construtiva,
eles começam a se superpor e aí a gente começa a observar esses esquemas de anéis. Na verdade, nessa imagem especificamente, os anéis não são devidos à amostra, e sim ao fato de que essa medida ela foi feita a baixa temperatura e com alguma umidade na região da amostra. Normalmente, medida de baixa temperatura é feita no vácuo, né? Mas se tem umidade, mesmo que pouca, pode acontecer a condensação dessa água, formando policristais de gelo, que aí vão gerar esse sinal aí, esses círculos concêntricos. Sempre que eu tenho círculos concêntricos num padrão de Laue, isso significa material policristalino. E daí? Na hora de analisar as informações sobre o monocristal que está sendo estudado, o software vai descontar esse tipo de sinal. E com isso a gente encerra essa aula e na próxima aula nós vamos ver o método de Debye-Scherrer para difação de pó, que inclusive vai nos ajudar a entender melhor a formação desses círculos concêntricos para o material policristalino. Até lá então!